Então, para mim é um prazer imenso poder falar sobre a foniatria e poder começar esse ambulatório. Para aqueles que estão nos assistindo, o ano passado a MB decidiu que para ter a área de atuação em foniatria é necessário 1 ano de residência. Então, eu vou lançar um desafio para o chefe de serviço, doutor Sadi. Meu plano é, a partir do ano que vem, a gente começar a residência de foniatria. O Hospital de Clínicas é um dos melhores. Eu sou suspeita para falar, porque eu fiz a minha residência, eu me sinto filha do Hospital de Clínicas, mas assim, nós temos absolutas condições de fazer a melhor residência de foniatria do Brasil, com toda a modéstia. Então, acho que esse ano a gente vai trabalhar muito, Letícia, e o ano que vem nós já vamos, eventualmente, começar a residência. Então, qual é a diferença entre a otorrinolaringologia e a foniatria? Na verdade, a otorrinolaringologia sempre se ocupou da audição e dos órgãos fonoarticulatórios. Quando a gente pensa na foniatria, entra muito neurociências. Eu devo dizer para vocês que nos últimos 10 anos eu estudei muito mais que em época de vestibular, que em época de concurso, porque realmente neurociências é um tema apaixonante e nós vamos discutir quais são esses pontinhos aqui: plano temporal, córtex pré-frontal, área de Broca, córtex motor. Nós vamos conversar. E muitas pessoas me perguntam o que é a foniatria. As fonoaudiólogas às vezes ficam preocupadas que a gente vai invadir a área da foniatria, da fonoaudiologia, e com certeza não, porque, na verdade, nós, foniatras, nós não fazemos terapias, então nós fazemos avaliações. Então, o foniatra analisa as habilidades auditivas, fonoarticulatórias, neurológicas, motoras, emocionais e cognitivas, estabelece um diagnóstico etiológico, funcional ou sindrômico, quando a gente consegue, né? Esse é o nosso objetivo, e programa, em conjunto com outros profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, uma terapêutica específica para cada paciente. Hoje nós somos 26 foniatras no Brasil. Os 10 primeiros nós tivemos a honra de ter um diploma por notório saber, porque nós não tínhamos banca para nos avaliar, foi apenas o currículo, e nós tínhamos muita coisa publicada e continuamos publicando muito sobre o tema. Então, vocês veem que em São Paulo tem 26 foniatras, mas a partir de aqui, ó, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, apenas eu sou foniatra, e o meu objetivo é que a gente tenha muitos foniatras aqui no Rio Grande do Sul, porque realmente a demanda é muito grande. Tá? E o que é comunicação, fala, linguagem? Eu trago esta definição do DSM-5, que é a bíblia dos transtornos psiquiátricos, e que diz que comunicação inclui todo o comportamento verbal e não verbal, intencional ou não, que influencia o comportamento, as ideias ou as atitudes de outro indivíduo. Então, numa comunicação normal, nós temos um emissor, um receptor, que através de um canal, de um código, de uma mensagem, ele vai transmitir este emissor para ideias, sentimentos e conceitos. Tá? E, na verdade, quando a gente fala em comunicação, todo mundo pensa em fala, mas, na verdade, a palavra escrita, os gestos, os sinais, os sons, as cores, os desenhos, são uma forma de linguagem que também nós temos que avaliar ao avaliar o nosso paciente, porque o nosso paciente pode não falar, mas ele pode ter uma linguagem ótima, que é o que acontecia antigamente, quando não tinha implante coclear, com os nossos deficientes auditivos profundos, que tinham uma linguagem de sinais. Eu vou começar falando no principal transtorno de comunicação, que é a nossa, digamos assim, no consultório, é a principal causa de consulta, e, na verdade, o problema do transtorno do espectro autista é que o autista, ele vive no mundo dele e ele não tem interesse em se comunicar, ele nem reconhece o seu interlocutor. E, na verdade, o transtorno do espectro do autismo é um dos grandes diagnósticos que cabe ao foniatra, ao psiquiatra, ao neuropediatra fazer o diagnóstico, e a criança tem necessariamente de ter esses 2 itens: déficits persistentes da comunicação e padrões restritivos. Por que se fala no autismo
tanto, porque a prevalência está aumentando no mundo inteiro, não é? Aumentando tanto que hoje em dia, vocês imaginem que assim, ó, é quase 2%. A continuar assim, digamos, vai deixar de ser um transtorno e vai passar a ser chamado de neurodiversidade, porque na medida em que nós temos alguma diferença que é muito frequente, todos nós temos que estar preparados, as escolas, os pediatras, os otorrinos, nós temos que estar preparados para receber essas crianças e auxiliá-las. Existe um estudo bem recente realizado no Japão, em que eles identificaram, numa determinada cidade, 3% de incidência de transtorno do espectro autista. Então, vocês imaginam, numa escolinha, a cada 2 turmas de 25, nós vamos ter um autista. Então, todos temos que nos preparar. Então, o que chama mais a atenção no espectro autista no consultório? Eu salientei aqui, ó, contato visual pobre, porque uma das características da criança quando ela vai consultar é que ela se preparou, a mãe marcou a consulta, a mãe está preocupada com a consulta, e ela, quando chega naquele consultório, ela fica olhando aquela tia para ver o que vai acontecer, se vai doer, se não vai doer, e o que chama atenção é este olhar distante. A criança olha, mas parece que atravessa a nossa pessoa, porque ela realmente não nos reconhece como um outro. Então, isso talvez seja, digamos, o sinal que mais chame a atenção, é esse desinteresse da criança, não é? E o outro item que é importantíssimo e é condição essencial para se confirmar o diagnóstico é que essa criança tem que ter padrões repetitivos e restritivos de comportamento. Ou ela tem uma fala estereotipada, é aquela criança que repete tudo que a gente fala sem uma intenção comunicativa. Uma das coisas que me chama muita atenção é que a única criança que aprende a falar vendo televisão é o autista. Então, eu tenho pacientes que chegaram no consultório e diziam as cores em inglês, sem os pais saberem falar inglês, de tanto ela ficar vendo televisão. Então, eles aprendem a falar eventualmente, mas aquela fala não tem uma intenção comunicativa. Elas têm interesses fixos, elas têm aquele flapping, não é? Quando elas ficam muito animadas, não é? Elas têm hiporreatividade a estímulos sensoriais, muitas delas não gostam de ruídos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nestes 10 anos de trabalho como foniatra é que a gente tem aquela ideia de que as crianças autistas não gostam do toque. E é super frequente as crianças terem gostarem muito do toque. Então, às vezes, a gente abraça e eles ficam bem quietinhos, diferente do que a gente imagina. Algumas das crianças autistas gostam muito do toque e a gente, às vezes, se atrapalha se não tem experiência. Né? Bom, em relação à linguagem, a linguagem faz parte da comunicação e ela inclui a forma, a função e o uso de um sistema convencional de símbolos, que pode ser palavras, linguagem de sinais, palavras escritas, desenhos, com um conjunto de regras para a comunicação. Então, a linguagem, nós precisamos da participação de todo o cérebro, não é? Então, nós temos um planejamento simbólico, nós temos um planejamento motor, nós temos uma programação motora, nós temos a execução e a articulação. Nós vamos discutir isso ao longo dessa nossa conversa. Então, se fala muito no DEL, no TEL, transtorno específico de linguagem, distúrbio específico de linguagem, mas mudou o nome. Hoje o nome é transtorno do desenvolvimento da linguagem, que pode ser tanto expressivo como receptivo. O expressivo é mais benigno, aquela criança ouve, ela transmite aquele som até as áreas auditivas, ao plano temporal, ela entende, ela faz essa comunicação entre o plano temporal e a área de Broca, e ela não consegue, então, fazer uma programação. Então, é aquela criança que entende tudo, né? Tu diz para ele assim, ó, a mãe diz, vai lá no quarto, pega o teu tênis, a tua mochila, pega a chave do carro da mãe, ele vai lá e traz tudo. Mas ele não consegue falar. Mas essas crianças, caracteristicamente, elas
entendem e se esforçam para se comunicar. Então, não é, digamos, fácil confundir com autismo, porque elas têm interesse comunicativo, elas têm interesse em entender. O transtorno receptivo da linguagem, a criança ouve o que o interlocutor fala, mas quando chega aqui nessa região onde ela tem que entender o que foi dito, ela tem dificuldade. O caso é bem mais grave, porque aí a mãe fala e a criança não entende, então a criança chega no consultório, uma criança com, sei lá, 2 anos, 3 anos, e a gente pergunta, onde é que está a cabeça o cabelo do Gabriel? E ele não sabe apontar porque ele tem dificuldade em receber a informação, em entender a informação, e essas crianças, algumas vezes, são confundidas com o transtorno do espectro do autismo, e realmente cabe ao foniatra fazer essa diferença, nós estamos capacitados para isso. Não é? Então, esse transtorno do desenvolvimento da linguagem, são dificuldades persistentes na aquisição e no uso da linguagem, e as capacidades linguísticas estão muito abaixo do esperado, com limitações, e isto vai comprometer toda a vida desta criança, a participação social, no desempenho acadêmico ou profissional. E a prevalência é alta, vocês vejam, 7,5% das crianças, e ele tende a se repetir na família, então tem componente genético importante. E sobre a fala? A fala é a produção expressiva dos sons, e inclui a articulação, a fluência, a voz. Então, aí entra aquelas disartrias, a disfluência, a disfonia. Então, tudo isso entra em distúrbio de fala. Então, é aquela criança que entende tudo, né? Então, entendeu, mandou para o córtex pré-frontal. Depois eu vou explicar direitinho como é que acontece isso. Só ela não consegue, muitas vezes, programar direito a fala ou mesmo articular, não é? Então, o problema pode ser só nos órgãos fonoarticulatórios. Hoje se fala muito de desvio fonológico, que também pode estar relacionado com um problema nessa região do transtorno do processamento auditivo, e isso a gente vai conversar muito durante todo esse ano no nosso ambulatório. E um tema que está muito na moda, existe até um grupo de apraxia de fala na infância, um grupo nacional, houve faz uns 3 meses um congresso muito bonito, muito bem feito, muito organizado, sobre apraxia da fala na infância, que é aquela criança que tem dificuldade persistente para a produção da fala, que interfere na inteligibilidade da fala e que também vai ter limitações, tá? Então, essa criança tem que ser diagnosticada precocemente, a gente muda muito o prognóstico dessa criança com o diagnóstico e com o tratamento fonoaudiológico. Vocês vejam que não é tão prevalente quanto o TDL, inclusive se diz que essa apraxia da fala da infância seria um subtipo de TDL, né? E o transtorno fonológico, que é o dia a dia das fonoaudiólogas, o prognóstico é bem melhor. Pra te olhar a tua língua. Este é um paciente nosso. Vamos ver. Minhoca para um lado. Isso, agora para o outro. Faz parte da nossa avaliação ver mobilidade. Isso, cadê? Aqui. Vocês veem que ele tinha um pedacinho. Dificuldade. A minha tá escondida. Isso aqui tu consegue fazer, Vamos ver se consegue, que nem cavalo. O nome delas, pra te ver, fazer um filme bem legal. Então aqui ele já Então vamos lá, vou te mostrando. E tu vai falando o nome, tá? Qual é esse? Tango. Fogão. Esse. Peixe. Anel. Muito bem. Paco. Mas se é tão grandão, será que não é um navio? Navio Paco. Um navio barco. E esse? Pato, mão. Braço e mão. Tatu. Muito bem. Pata. Pasta. Essas avaliações Pasta nós de leite. fazemos com as fonoaudiólogas. Essa é a Thaisa Brusco, Cama. que eu conheci num curso da Priscila, Faca. maravilhosa. Babotoia. Vassoura. Babotoia, vocês vejam? Babotoia. Né? Babotoia.
Esse. Café. Hã? Café. Café? E o que é isso aqui que a gente bota o café dentro? Tá. Xícara. Fica. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento do sistema auditivo. As crianças com audição normal, elas desenvolvem as áreas auditivas através das informações abafadas dentro do útero materno. Existe nesta vida intrauterina uma grande produção de neurônios e sinapses, muito mais do que o necessário. Ao redor da 35ª semana de gestação, não é? Já se sabe que existe um processamento auditivo central, as crianças respondem às características espectrais e temporais do som, elas são capazes de discriminar entre 250 e 500 Hz, elas conseguem discriminar Ba de Bi, e isto foi um trabalho em que eles mediram as respostas de frequência cardíaca, não é? Pouco antes do nascimento, existe uma grande poda neural, existe uma eliminação dos neurônios e conexões que eram utilizados na vida intrauterina e que vão ser desnecessários na vida extrauterina. Logo após o nascimento, existe uma grande poda sináptica e, a partir daí, existe um aumento da sinaptogênese, favorecendo a aprendizagem. Na verdade, a gente sabe que dos primeiros meses de vida é a época de maior neuroplasticidade e que então nós temos muita sinaptogênese. Então, o que acontece? A mãe vai falando com o bebê e o bebê vai fazendo sinapse. Eu estou falando aqui, vocês estão prestando atenção, e se vocês estão aprendendo, vocês estão fazendo isso. Sinapses. Quanto mais sinapses, num primeiro momento, melhor. Então, o que acontece? Nós sabemos que existe um período crítico para o desenvolvimento da linguagem, que então começa antes do nascimento e vai até os 7 anos de idade, não é? Então, a criança, ao nascer, ela é capaz de discriminar os cerca de 800 fonemas de todas as línguas do planeta e falar qualquer língua. Ela, na verdade, ela precisa aprender a discriminar os cerca de 40 fonemas utilizados na sua língua específica, na sua língua nativa. E a experiência linguística altera essa percepção fonética após os 6 meses de idade. E o que a gente sabe disso? A percepção fonética para a língua nativa prediz a aquisição da linguagem. O que significa isso? Se a criança para de perceber as diferenças entre os fonemas de outras línguas e se dedica somente aos fonemas da sua língua, ela vai ter mais facilidade para adquirir a linguagem. Estes testes foram feitos basicamente pela doutora Patrícia Kuhl, ela é que tem mais trabalhos com bebês, não é? E eles faziam esta avaliação acompanhando a virada de cabeça do bebê. Era uma avaliação comportamental, não é? E o que a gente sabe? Outro trabalho da doutora Patrícia Kuhl, não é? Efeitos da idade e experiência na discriminação fonética. Então, assim, ó, entre 6 e 8 meses de idade, tanto as crianças americanas quanto os japoneses percebiam todos os fonemas igualmente. Reavaliadas após os 10 meses de idade, então, as crianças americanas percebiam muito melhor as diferenças entre os fonemas do inglês, e as japonesas tinham perdido. Por exemplo, em inglês existe uma diferença entre o ra e o lá, que não existe nos japoneses, na língua japonesa. E as crianças japonesas que têm um bom prognóstico para a linguagem perdem essa capacidade de discriminar. Então, existe um período chamado período sensível. O período sensível é o período em que existe uma maior capacidade de aprendizado. O período sensível para o aprendizado dos fonemas da língua é entre 8 e 10 meses de idade, não é? Um outro trabalho feito pelo mesmo grupo, eles fizeram o seguinte, aí foi em relação ao mandarim.
Eles pegaram crianças americanas, não é? E avaliaram a capacidade de discriminar o mandarim antes dos 10 meses, tá? Aliás, antes dos 9 meses. Então, as crianças chinesas tinham uma habilidade muito maior que as americanas. Aí essas crianças foram submetidas a 12 sessões de mandarim neste período, entre os 9 e os 10 meses de idade, mas somente com TV ou áudio, sem interação nenhuma. Prestem atenção, porque se vocês esquecerem tudo que eu falar e se vocês lembrarem disso, vocês estão no lucro. As crianças não aprenderam nada com televisão e com áudio. As crianças não conseguem aprender uma língua, a primeira língua, sem interação. Esta é a grande mensagem da minha aula, tá? Bom, aí eles pegaram um outro grupo de crianças, também 12 sessões de mandarim, dos 9 aos 10 meses de idade, só que aí era com interação. Então, vocês veem no início, as crianças chinesas tinham uma maior capacidade para discriminar os fonemas da língua chinesa, e os americanos muito pouco, né? Bom, depois destas 12 sessões de interação, o que aconteceu? As crianças americanas expostas a estimulação com interação funcionavam como as chinesas. O que significa isso, gente? Com 12 meses, eles tinham a mesma capacidade do que aquela, aliás, apenas com 12 sessões, elas tinham a mesma capacidade de discriminação daquelas crianças que nasceram ouvindo mandarim, né? Então, vocês veem o que é a neuroplasticidade. E, claro, aqui comparando com as crianças que não foram expostas ao mandarim, continuaram igual, não é? Então, aqui vai uma outra mensagem super interessante. Esse aqui é o meu filho Alexandre, a minha amada Norinha, a Michelle e a Maia, quando era bem pequenininha. A importância do conversar. Esse também é um trabalho super interessante. Quem vai trabalhar com foniatria tem que conhecer todos esses estudos. O que eles fizeram? Eles colocaram um microfone na roupinha das crianças e gravaram, não é? Sem interferir nos hábitos da família, e depois pegaram aquela fita e contaram quantas palavras os pais conversavam com as crianças. O que, coincidentemente, eles viram que aquelas crianças que eram muito pobres, que os pais dependiam de seguro social, como seriam os nossos da Bolsa Família, os pais falavam muito pouco com essas crianças, muita TV. E, além de tudo, era assim, ó, não faz isso, não mexe aqui, não era nada assim, digamos, estimulante. Aquelas crianças, filhos de pais operários, os pais falavam em torno de 1.200 palavras por hora. E aqueles pais universitários, 2.100 palavras por hora. Quando eu falo isso, as pessoas acham muito. Vejam qual é a nossa capacidade de compreensão. 8.400 a 10.800 palavras por hora. Este é o ritmo, provavelmente, que eu estou falando, e vocês estão me entendendo perfeitamente bem. Então, 2.100 palavras por hora não é lá tanta coisa. O que eles viram? Eles reavaliaram essas crianças aos 7 anos de idade. Essas crianças, eles verificaram que até os 3 anos de idade, elas tinham ouvido 30 milhões de palavras a menos, e isso repercutiu muito, 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 muito nos Estados Unidos, esse estudo, porque, na verdade, eles conseguiram ver que as crianças que tinham sido expostas a tão poucas palavras jamais se tornavam os melhores alunos da turma. O que eles viram ao reavaliarem essas crianças aos 9 anos? Quanto maior o número de palavras por hora antes dos 3 anos de idade, então guardem 3 anos, é um período importantíssimo. Então, quanto mais eu converso com a minha criança, maior o QI, maior o desempenho escolar, a TV não ajuda, ela só atrapalha. Bom, mas o que acontece na nossa realidade, principalmente em tempos de pandemia? Não são as crianças pobres que são submetidas à televisão o tempo todo, são todas as crianças. Então, assim, ó,
esses 30 milhões de palavras a menos, a grande maioria dos nossos pequenos pacientes estão sofrendo. Então, por isso que eu dou muito destaque, compete a nós, otorrinolaringologistas, pediatras, fonoaudiólogas, conversar sobre a importância da conversa. Mas aí surge um problema que as mães comentam muito: o meu filho não me escuta quando está vendo TV. Só que assim, crianças normais, até os 5 anos de idade, elas realmente têm dificuldade para ouvir em ambientes com ruídos complexos e flutuantes, porque o sistema auditivo está maturando. Então, lembre deste tempo. 5 anos de idade, se tem ruído, as crianças não ouvem. Tá? Então, esta habilidade de prestar atenção em uma conversa e eliminar um ruído que não interessa só ocorre em crianças maiores. Então, nós temos que orientar os familiares sobre os malefícios do ruído ambiental permanente. Por que eu acho importante falar isso com vocês? Porque às vezes a gente diz para a mãe, ele não pode ver televisão porque não vai aprender a falar, não vai ficar inteligente, enfim. Aí a mãe diz, não, mas a televisão fica ligada, mas ele não fica escutando. Mas entendam, não é ficar vendo televisão, é aquele ruído de fundo permanente. Sempre que tem um ruído de fundo permanente, a criança não aprende. Se eu disser para vocês esta frase, o ato Aildo Eliado, todos vocês entendem que eu disse o gato caiu do telhado. Não é? Eu não disse o G, eu não disse o T, o C, e eu não disse o T. Vocês compreenderam. Por quê? Vocês têm domínio da língua portuguesa. As crianças estão em fase de aprendizado. Elas não têm esta capacidade de fechamento, que eu vou falar mais tarde um pouquinho sobre isso. Então, isto vocês têm que saber muito claramente, não só os foniatras, os otorrinos e os pediatras. Outra coisa, esta capacidade... Então, com 5 anos eu consigo eliminar ruído, barulho de ar-condicionado, ruído de carro, mas se for fala, entre 5 e 12 anos, eu preciso de mais maturação. Então, entre 5 e 12 anos, eu tenho uma melhora gradativa da percepção da fala degradada e da fala no ruído. Mas a habilidade de identificação de consoantes com reverberação ou com ruídos isolados é aos 15 anos. Somente no final da adolescência se tem associado reverberação e ruído. Quando é que nós temos reverberação? Quando é uma sala muito ampla, sem revestimento acústico. Então, se eu quero diminuir a reverberação, eu tenho que botar carpete nas paredes, carpete no teto, não é? Bom, isto é super importante. Aí as mães perguntam assim, tá, mas eu posso botar uma música? Não, não pode botar uma música, porque se a nota musical cai em cima da consoante, a criança não vai aprender. Então, onde tem bebê, não pode ter ruído de fundo e tem que ter alguém conversando com essa criança. Por que a consoante? Vocês sabem que o processamento auditivo, ele depende de tempo. As crianças têm um processamento auditivo mais lento, porque ele depende de mielinização, depende de maturação. Para eu identificar uma consoante, eu preciso, no mínimo, de 40 milissegundos. Então, se a minha nota musical tem 40 milissegundos, a criança não vai ouvir gato, ela vai ouvir ato, e pode entender pato, rato, mato, o que for. Bem entendido isto é muito importante, tá? Outra coisa que é interessante sobre neurociências é a gente saber a diferença entre maturação e neuroplasticidade. A maturação do sistema auditivo, ela ocorre na adolescência, né? E a neuroplasticidade é uma habilidade dos grupos neuronais de ajustar a função baseada nos estímulos. E, felizmente, né, para quem vai fazer 70 anos, ocorre durante toda a vida. Sempre que eu aprendo, eu estou
tendo uma neuroplasticidade, tá? Então, isso é claro que a pessoa com mais idade, se ela quer aprender alguma coisa, ela tem que estudar mais, não é? A facilidade, a rapidez com que uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos aprende é incomparavelmente diferente de uma foniatra de 70 anos, mas a questão é ter perseverança. O desenvolvimento do sistema auditivo, ele tem 3 mecanismos. Eu vou falar sobre 2 agora e o terceiro mais tarde. O mecanismo auditivo é proliferação de neurônios, desenvolvimento de conexões sinápticas e mielinização. E o mecanismo subtrativo é aquela morte programada de células que ocorre no período pré-natal e a poda sináptica que ocorre no período pós-natal. Na adolescência, ocorre uma eliminação da sinapse que a gente não usa. Então, assim, ó, digamos, do nascimento até os 12 anos de idade, eu vou aprendendo e fazendo sinapse, aprendendo e fazendo sinapse. Quando chega nesta faixa etária, eu faço uma grande poda sináptica. Então, é a segunda grande poda sináptica que nós sofremos. Essa poda possibilita uma maior eficiência na transmissão das informações. Opa, então o que acontece? Eu vou reforçar aquelas sinapses que são importantes e aquelas que eu não utilizo, elas vão ser desfeitas. É a poda sináptica aqui, ó, desfeita, então eu vou favorecer a transmissão de informações. Então, aos 12 anos de idade, as vias auditivas e o corpo caloso estão praticamente maduros e o sistema auditivo funciona rápido e perfeitamente. Então, vocês imaginem que o trajeto das informações auditivas na infância é como se fosse uma viela apertada e o trajeto das informações auditivas na adolescência seria uma highway, sem sinaleiras, muito rápido, devido à mielinização e à poda sináptica. Mas o que acontece a nível da cóclea? Nós sabemos que na cóclea existe uma tonotopia. Na base, nós identificamos os sons com frequências agudas, e no ápice eu identifico os sons com as frequências graves. Então, a tonotopia, ela é criada na cóclea e preservada até o córtex auditivo. Então, aqui eu tenho os sons agudos, então, eles são identificados na cóclea, eles entram no tronco encefálico, cruzam a nível do complexo olivar superior e vão até o córtex auditivo. Esta manutenção da tonotopia é fundamental. O que a gente sabe dos estímulos auditivos? 80% cruzam e vão estimular o lado contralateral, não é? E 20% ficam no mesmo lado. E estes estímulos, eles vão percorrer o tronco encefálico como se fosse uma pista. Claro que não é exatamente assim, mas é para vocês entenderem bem. Fica separado, numa determinada região, vão os fonemas como o B e o P, noutros como o G e o Q. Claro que vão os sons, eu estou colocando os fonemas para vocês guardarem. Então, se a informação auditiva é perfeita, o trajeto até o córtex auditivo primário é claro, ocorre uma organização tonotópica normal que vai da cóclea até o córtex auditivo primário. Então, no córtex auditivo primário, nós temos um mapa perfeito. Então, não é exatamente assim. Aqui, então, nós temos o córtex auditivo primário, não é? E nós temos este mapa tonotópico em que cada região eu vou perceber um som. Repetindo, eu não vou identificar o fonema no córtex auditivo primário, mas eu coloquei para vocês poderem fazer essa imagem e entenderem que eu preciso ouvir bem e processar bem para, então, reconhecer bem o que está sendo dito. Então, na verdade, a gente sabe que no hemisfério esquerdo, que é a área de linguagem, no córtex auditivo primário, eu tenho uma identificação de intensidade, frequência e duração. No córtex auditivo secundário, eu tenho um processamento léxico, eu já entendo as
palavras, não é? Então, aqui, não é? A gente, também chamado área de Wernicke, plano temporal, e eu tenho essa interpretação lexical. Esta informação é transferida para essa região que fica entre temporoparietal, chamada giro angular, onde eu tenho um processamento linguístico já multimodal. Eu já enxergo uma bola, tá? E cada um de vocês imaginou uma bola quando eu falei, porque, na verdade, essa interpretação terciária, ela depende das minhas memórias. Então, quando alguém diz alguma coisa, cada um vai entender baseado no seu conhecimento, baseado nas suas memórias, não é? E o que eu preciso para compreender a linguagem? Eu uso mecanismos que são chamados de top-down, mecanismos que vêm de cima para baixo e que fazem com que eu faça o processamento da informação dirigida pelo conhecimento, que foi o que aconteceu quando eu falei o ato aí do Eliado. Então, a interpretação das informações é consistente com orientações de alta ordem e eu preciso de habilidades cognitivas. Habilidades estas que vocês estão usando para assistir a minha aula. Vocês estão com atenção sustentada, vocês estão com atenção seletiva, porque se tem algum barulhinho na sala onde vocês estão, vocês eliminam. Vocês estão usando a memória de curta duração para acompanhar o que eu estou falando, e estão usando a memória de longa duração, porque vocês estão usando os conhecimentos prévios. Vocês estão usando a linguagem, no caso a linguagem oral, que é o que eu estou usando, mas também a linguagem escrita, por causa dos slides, a função visoespacial, porque vocês estão lendo as coisas também que eu escrevi, e as funções executivas. Vocês estão usando o controle inibitório, que impede que vocês se distraiam com alguma outra coisa. Vocês estão usando a memória de trabalho. A memória de trabalho é muito importante no aprendizado. Com a memória de trabalho, eu manipulo a informação que eu estou recebendo. Então, por exemplo, assim, às vezes as pessoas confundem memória de curta duração com memória de trabalho. São duas coisas diferentes. A memória de curta duração, ela é apenas memória. A memória de trabalho é uma função executiva. Se eu disser para vocês assim, 683, tá? E pedir para vocês, agora vocês me repitam ao contrário, tá? 386. Vocês manipularam a informação, vocês usaram a memória de curta duração, vocês usaram a atenção sustentada, mas vocês manipularam, então vocês usaram a memória de trabalho. A flexibilidade cognitiva é uma capacidade que me faz que eu troque de assunto e consiga acompanhar com facilidade. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre perda auditiva, não vou mais falar de habilidade cognitiva, e vocês, como têm flexibilidade cognitiva, vocês vão continuar acompanhando, tá? E tem os mecanismos bottom-up, de baixo para cima, que é o processamento da informação que é dirigido pelo estímulo auditivo, neste caso, né? Então, as propriedades do estímulo são os determinantes primários das representações e construções de alta ordem, e nós temos aqui a redundância intrínseca. O que é a redundância intrínseca? Toda vez que eu ouço um sinal, ele vai até o núcleo coclear, vai até o núcleo do corpo trapezoide, cruza e vai ao complexo olivar superior, mas vocês veem, várias vezes eles cruzam e se conectam, aqui lemnisco lateral, aqui colículo inferior, aqui colículo superior, que está relacionado com visão. Então, neste nível aqui, eu tenho uma comunicação grande entre visão e audição. Depois, eu vou no corpo geniculado para finalmente chegar ao córtex auditivo primário, e também lá o corpo caloso se comunica. Então, redundância é isto, representação repetida do sinal auditivo pelo sistema nervoso auditivo central, isto é, processamento auditivo, que é muito importante na compreensão das coisas que são faladas. E vamos falar um pouquinho de fechamento auditivo, que suas fonos falam tanto, e às vezes algumas pessoas ficam em dúvida. Fechamento auditivo é a capacidade do ouvinte normal em utilizar redundâncias intrínsecas e intrínsecas que se relacionam com o sinal da fala
para preencher as partes ausentes ou distorcidas do sinal auditivo e reconhecer a mensagem completa. Foi o que vocês fizeram para entender a minha frase, o ato Aildo telhado, não é? Então, a ressonância intrínseca é a previsibilidade. Vocês começam a ouvir a frase, se lembram, vocês têm conhecimento do assunto, vocês têm familiaridade com o vocabulário, você tem conhecimento dos aspectos fonêmicos da fala e vocês têm familiaridade com as regras do idioma. Então, a redundância extrínseca funciona se é uma língua nativa ou se eu sou fluente em outra língua, senão ela não funciona, não é? E a redundância intrínseca foi aquilo que eu falei, a representação. Eu preciso disso para fazer um bom fechamento auditivo. Mas eu estava dizendo para vocês que o hemisfério esquerdo, ele é responsável pelos estímulos verbais. Então, lembrem disso, pessoal. Oi, Letícia, nosso implante coclear sempre fazer bilateral, né? Mas se eu tiver que fazer de um lado só, dar preferência para a orelha direita, porque a região importante para a linguagem é a esquerda. É claro que se eu fizer na orelha esquerda e não botar implante do outro lado, vai haver uma neuroplasticidade e uma realocação, mas preferencialmente na orelha direita. E o corpo caloso é uma estrutura que é responsável pela integração entre os hemisférios direito e esquerdo, e ele só está formado aos 7 anos de idade, e é por isso que a maioria dos exames comportamentais de avaliação do processamento auditivo só deve ser feita após os 7 anos de idade, embora a gente consiga processar a partir da 30ª semana de gestação. Tá? Então, depois que eu fiz tudo isso, eu compreendi a mensagem, daí eu mando para esta região pré-frontal, tá? Onde eu vou fazer um planejamento, uma organização e uma mediação da resposta. Então, é super importante as habilidades cognitivas. Bom, planejei a minha resposta. Eu vou dizer a palavra bola, que foi o que a mãe pediu para eu falar bola, né? Aí eu mando essas informações que já vieram também por este feixe arqueado, mas, enfim, eu vou programar essa palavra bola em que eu tenho que dizer o B, o O, o L e o A nessa ordem, senão sai loba, obla, não é? Então, ali eu faço essa programação para poder sair a palavra correta. E aí eu mando essa informação para o córtex motor, que vai, então, finalmente movimentar os órgãos fonoarticulatórios. Então, a área de Broca e o córtex motor comandam os órgãos fonoarticulatórios que executam os movimentos coordenadamente. Falando um pouco mais sobre período sensível e período crítico, então o período sensível é o período de maior neuroplasticidade, corresponde aos 13,5 anos de idade, e o período crítico é aquele em que nós temos ausência de neuroplasticidade para a linguagem, que corresponde aos 7 anos de idade. O pessoal que trabalha com implante sabe que se vai implantar uma criança depois de 7 anos, nós não vamos ter tanto benefício. Outra coisa que é importante, o período sensível para o desenvolvimento de linguagem corresponde exatamente à idade de maior prevalência da otite média. Então, nós, otorrinos, nós foniatras, temos que ficar muito atentos. A criança, para fazer um bom mapa cerebral, ela tem que escutar bem. Se ela está fazendo muito otite, o mapa cerebral não ficará bom. Isto nós temos que saber. Mas vejam uma outra coisa. O período sensível para os fonemas vai entre 6 e 12 meses. E vejam qual é o pico de incidência da otite média em bebês. Exatamente entre os 6 e 11 meses. Então, abram um olho. Então, o que eu diria para vocês? Muitas vezes as mães perguntam, mas eu devo levar o meu filho para a creche? Se tem que levar para a creche, leva com 4 meses, tá? Se pode esperar para depois do 1 ano de idade, 1 ano, gente, melhor, porque assim, em casa a gente orienta a mãe para conversar bem com essa criança, porque com 1 ano de idade ela vai ir para a creche com o mapa cortical perfeito. Então, para mim, foniatra, a idade ideal para entrar na creche
1 ano de idade. Claro, se entrar com 10, provavelmente a criança já está com o mapa, se é uma mãe que conversou bastante, mas entendam, isso é importante, porque se ela vai para a creche, ela vai ter muito otite, e ela não vai ser estimulada nesta faixa etária como ela seria estimulada com uma mãe que conversa e tudo dedicado a ela, né? Outra coisa que é importante, o limiar auditivo para crianças, ele é diferente do de adulto, porque eu preciso ouvir todos os fonemas, e vocês vejam, o F e o V, eu preciso de 15 dBs, então o limiar auditivo de criança não é igual ao limiar de adulto, não é? Então, a criança que tem otite média, ela não vai ouvir bater de folhas, cantar de pássaro, e ela pode fazer trocas entre o F e o V, e o D e o T. O que tem esses pares de fonema de característico? A frequência é a mesma. Então, se vocês olharem para mim, eu dizendo P e B, é o mesmo movimento, só que o P eu estou vibrando só na boca e o B eu estou vibrando na laringe. Então, isso aqui, ó, leva um tempo maior para chegar no cérebro. Tempo é tudo para definir coisas, fonemas, falas, não é? Então, o que eu sei? Se o estímulo é degradado, como na otite média ou em ambiente ruidoso, tipo TV sempre ligada, o trajeto para o córtex primário não é claro. Pode ocorrer uma má codificação das pistas auditivas temporais provenientes da periferia. O que ocorre com essas crianças? Elas têm uma alteração de GABA no tronco encefálico, principalmente no colículo inferior, que então vai diminuir a inibição. Eu estou ouvindo menos, o tronco encefálico vai tratar de captar melhor, eu vou inibir menos. E aí essas crianças podem ter hiperacusia transitória ou permanente, corrigível, obviamente, não é? Mas assim, ó, eu já estou atendendo crianças que não conseguiram se alfabetizar, porque não foram para a escolinha, eram cuidados pela avó, que ouvia mal, e ficavam com a televisão alta, ligada o tempo todo. Essas crianças, nós temos que refazer o mapa cerebral para elas poderem aprender a ler, não é? Então, a perda auditiva prolongada nos primeiros anos de vida afeta, sim, o processamento auditivo central. A grande maioria resolve, mas algumas os efeitos podem persistir mesmo após a correção da audição. Um pouquinho de perda auditiva profunda congênita para homenagear a Letícia, com quem eu pretendo aprender muito. Isso aqui eu fiz, vocês tem muitos desenhos aí que sou eu que faço, eu amo fazer aulas, não é? Então, aqui, ó, córtex auditivo, primário e secundário, córtex sensorial, não é? Primário e secundário, córtex visual, primário e secundário, área de associação. Se eu tenho uma perda auditiva profunda congênita, eu não vou estimular as áreas auditivas. Então, eu vou ter uma reorganização. Então, lembra que eu tinha falado que tem digamos assim, a maturação, o desenvolvimento do sistema auditivo tem processos aditivos, subtrativos e de reorganização. Então, se eu escuto mal, eu vou fazer uma reorganização. Então, esta área que era auditiva, eu não estou ouvindo som, ela vai ser ocupada por visão, ela vai ser ocupada por sensibilidade tátil, dolorosa, enfim. Então, vai haver uma reorganização que a gente chama de cross-modal. Bom, esta reorganização que ocorre no córtex auditivo dos deficientes auditivos congênitos é responsável pelos maus resultados do implante, mas se sabe que ela não ocorre no córtex auditivo primário. Então, eu implanto aquela criança que já tem uma reorganização depois dos 7 anos, ela vai fazer reorganização precoce, mas eu digo, quando fecha o período crítico, ela vai ouvir, porque o córtex auditivo primário não teve reorganização, mas ela não vai conseguir utilizar para a linguagem. Certo? Então, os melhores resultados nos deficientes auditivos são até os 18 meses de idade, que é a época de maior neuroplasticidade. E na perda auditiva leve, não é? O que acontece? Então, uma perda auditiva leve, eu não vou ouvir alguns fonemas agudos, e o que vai acontecer? Eu não estou ouvindo os sons agudos.
Então, a tonotopia já é alterada, ocorre o que a gente chama de recrutamento. Eu dou um estímulo agudo, esta área não percebe, eu recruto outras áreas da cóclea para perceber o meu som, então ele já sai degradado. Então, eu não vou ter esse som agudo aqui, ó. Eu vou ter sons graves, sons médios no córtex auditivo. Eu perdi a capacidade de ouvir frequências altas. Então, o que vai acontecer? O que a gente chama de reorganização intramodal, que é no córtex auditivo primário. Então, aquela cross-modal, eu troquei, não é? A área auditiva por área visual, por área sensorial, proprioceptiva, dolorosa. Nesta perda leve, a reorganização foi da mesma modalidade, da modalidade auditiva. Eu perdi a capacidade de ouvir lá na cóclea as frequências agudas e elas foram percebidas por outras células. Então, eu vou ter mais sonzinhos distorcidos já na cóclea. Então, não é nada daquilo da otite média, que eu vou trocar faca por vaca. Eu vou trocar faca por, sei lá, tesoura, porque eu troquei tudo já na cóclea, não é? Então, e esta reorganização, gente, isto é muito, muito, muito importante. Ela acontece com 3 meses. Por que eu estou falando isso? Que essa história de chegar no consultório, não, a sua perda não está tão ruim, você está escutando bem, volte mais tarde quando piorar. Não, 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 porque, na verdade, se eu estou ouvindo mal, eu vou fazer mapas corticais errados, o meu processamento auditivo fica péssimo, não é? Então, vocês vejam esses trabalhos feitos pela Sharma. A Sharma é uma audiologista que tem muitos trabalhos muito interessantes, tá? Este é sobre reorganização cross-modal. Então, perda auditiva recente. Então, a pessoa teve um estímulo visual, ó, potencial evocado visual. Recém perdeu a audição. A resposta vai ser na área visual. 3 meses depois, o mesmo estímulo visual, a resposta já foi em área auditiva. 1 ano depois, continua em área auditiva. Bom, mas aí eu botei um aparelho auditivo, tá? Então, aqui, ó, se essa pessoa é um good hearing aid user, quer dizer, usa bem o aparelho auditivo, eu dou o estímulo visual e a resposta é em área visual. Se ela é uma poor hearing aid user, quer dizer, ela não usa o aparelho não está bem adaptado, o aparelho fica mais na gaveta, eu dou o estímulo visual e, em vez dela responder em área visual, ela responde em área auditiva. Então, existe uma prova de que 3 meses depois eu tenho essa reorganização. Então, 3 meses após o início de uma perda auditiva leve e moderada, ocorre uma reorganização cross-modal. O que acontece 3 meses depois? Eu tenho um recrutamento compensatório também do córtex frontal. Eu começo a olhar mais para a boca do paciente para poder entender. Vocês vejam o problema que existe agora com as máscaras, não é? Porque a máscara já abafa 30 dBs. Aí, mais o face shield, a gente não entende nada. Eu devo dizer para vocês, eu uso aparelho auditivo, eu tenho alguma dificuldade. Sem aparelho auditivo, eu converso super bem no consultório, porque a minha sala é pequenininha, né? Mas eu uso sempre aparelho auditivo, porque eu quero manter o meu processamento perfeito, e ele é perfeito. Mas agora, com as máscaras, mesmo com aparelho auditivo, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que o paciente fala, não é? Então, vejam só. Então, este paciente que tinha as áreas normais, 3 meses depois, ele perdeu uma parte da área auditiva para a visão, e ele também está usando para processar a informação auditiva a área frontal, ele está usando a cognição. Eu ponho o aparelho de amplificação sonora individual, eu restabeleço. Então, a regra é: paciente botou o pé no consultório de vocês, vocês têm que fazer audiometria com ou sem queixa, e se ele tem perda, ele tem que colocar aparelho.
tá? Porque eu tenho que proteger o córtex, porque eu tenho que proteger o processamento às áreas temporais. Então, nós temos que estar atentos para prevenir e identificar transtornos de audição, de fala, de linguagem e comunicação durante o período de maior neuroplasticidade. Essa aqui é a minha netinha Maia e a minha norinha Michele. E os idosos também merecem muita atenção. Aparelhos auditivos assim que inicia a perda. Então, essa é a minha mãe, que está com 93 anos, já fez as 2 vacinas Coronavac. Ela usa aparelho auditivo há uns 15 anos, daqueles intercanais bem dificilzinhos de colocar. Ela conversa no telefone, ela conversa no carro, ela está sentada no banco de trás e ela consegue conversar. E isto aqui é o aniversário de 4 anos da minha netinha, tá? Nós temos aqui 2 usuárias de aparelho auditivo. Eu, que sou o bebê, não é? E a minha irmã, que é eu não me lembro quem é essa, a velha do gato desta história da família incrível, não é? Aqui é o meu marido, que era o Flecha, não é? E aqui é a sogra do meu marido, que é uma mimosa, e o sogro do meu marido. Então, a nossa família, no aniversário de 4 anos, a gente está louca aqui, que cabe essa pandemia para poder fazer uma festinha. Bom, eu trouxe essa frase porque é muito importante que vocês saibam, assim, ó, a foniatria me possibilitou muito contato com as fonoaudiólogas. Na verdade, eu devo muito a pessoas como a Maria Elza Dorfman, como a Ana Alvarez, como a Mariana Guedes, e especialmente a Juliana Souza, que é a fonoaudióloga que trabalha comigo, e a Thaisa Brusco. Eu aprendi muito com elas, e eu digo uma coisa para vocês, eu estou absolutamente convencida de que a fonoaudiologia é uma das poucas áreas da saúde capaz de promover o remodelamento cerebral. Para que isso seja possível, é necessário um profundo conhecimento de neurociências. Meu conselho para quem estiver interessado, estudar muito. Esta é uma viagem sem volta. O primeiro cérebro que será remodelado, o de vocês. Bons estudos. Eu escrevi essa frase quando eu fui dar aula para o curso de audiologia da Priscila Schleifer, que eu admiro muito, e eu escrevi a frase e gostei, então eu repito.